Gostaria de dar boa noite para todo mundo que está presente. Para quem não sabe, quem ainda não nos conhece, nós somos a Concha, somos um espaço de psicologia formado por mim, que sou Larissa Bará, pelo Miguel Pestana e pela Alice Simões. Nós somos um espaço de psicologia, agora esse espaço ele está sendo virtual. E dentro desse espaço, a nossa ideia principal, através da Concha, tanto tá com os nossos atendimentos clínicos, né? Eu, Alice e Miguel, trabalhamos com a clínica. Miguel colocou aí, ou Alice, colocou aí o nosso Instagram, quem não tem acesso, quiser conhecer. E somos esse coletivo de psicologia, né? A nossa ideia principalmente é trabalhar através da clínica. Então agora continuamos aí atendendo, né? Nessa experiência online de atendimentos online. Inclusive estamos com a nossa clínica aberta. Quem tiver interesse, querendo saber mais informações, podem nos procurar no privado, através do Instagram da Concha. E para além da nossa área clínica, a gente trabalha também com esses tipos de eventos mais coletivos, voltado mais para questões contemporâneas, né, trazendo debates, trazendo cursos, palestras, formações, procurando levar a psicologia para além da clínica, para um debate mais coletivo. Então, com muita felicidade que hoje a gente está aqui, né, com o nosso primeiro ciclo de palestras. Essa já é a nossa segunda palestra. A nossa primeira palestra foi no início do mês, com o João da Mata, falando de somaterapia. E hoje a gente tem um prazer imenso de receber aqui o Tenório, Fernando Tenório, psicanalista, professor da PUC. Eu e a Alice tivemos a honra de sermos alunas do Tenório. Passamos aí por algumas disciplinas juntos com o Tenório, aprendendo bastante. E é isso, gente. Vim aqui falar um pouquinho da Concha, falar um pouquinho do ciclo, falar um pouquinho do Tenório. Eu passo aí a bola para o Miguel, que vai explicar melhor como é que a palestra vai funcionar hoje. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. Apresentar aqui o nosso convidado de hoje, né? A gente tem a presença do Fernando Tenório. Ele é psicanalista, psicólogo, professor da PUC, também trabalha na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, tem uma clínica de psicanálise também, que ele pode falar um pouquinho mais. E é isso, né? Hoje a gente está convidando ele para trazer esse olhar sobre a psicanálise, já que ele é um representante dessa linha, né? Da aula, já fez muitas formações, tem toda uma história dentro da saúde pública do Rio de Janeiro e também nas instituições particulares, assim. Então, é isso. A gente quer dar a palavra aqui para o Tenório. Então, boa noite a todos, boa palestra. E a palavra é tua, querido. Bem-vindo. Bom, muito obrigado, Miguel, Alice, Larissa, pelo convite. Vocês disseram que é uma honra, mas na verdade é uma honra para mim, na verdade, ser lembrado por ex-alunos para contribuir com uma iniciativa de vocês. Significa que eu deixei alguma coisa aí no registro de vocês e isso aí é o que mais importa para um professor, na verdade. Então, enquanto professor, é uma honra para mim, na verdade, ter sido convidado. E é muito legal que vocês estejam fazendo essa iniciativa numa instituição que não é de orientação propriamente psicanalítica. Vocês trabalham numa certa diversidade de linhas, de práticas, e é muito legal que vocês tenham organizado esse ciclo com essa diversidade de práticas. A quarentena tem se prestado a isso, né? a que a gente se entregue a um certo exercício de pensar, de refletir, de trocar, né? Aproveitando esse meio de comunicação ao qual a gente ficou restrito e descobrindo nele outros alcances, a gente acaba que está fazendo algumas conversas que têm sido muito interessantes, né? Começar pelas lives da Tereza Cristina, mas também no ambiente, digamos assim, profissional, acadêmico e outros, né? Então, estou muito contente de estar aqui.
No registro do que vocês me disseram aí sobre o trabalho de vocês, eu entendi que eu não estou falando para um público de pessoas necessariamente iniciadas na psicanálise ou mesmo dirigidas para a psicanálise ou completamente familiarizadas com a psicanálise. Então, vocês me pediram que desse uma primeira situada assim na questão da psicanálise para poder então passar as reflexões que eu posso fazer a partir da psicanálise sobre esse contexto da pandemia, né? Eu pensei então da maneira mais rápida possível, espero ser feliz assim nesse resumo, vamos dizer assim, né? Eu pensei então situar um pouco isso. Não é ensinar a psicanálise, não é ensinar o beabá da psicanálise, porque isso mais ou menos é uma noção já muito difundida na cultura e especialmente no meio psi, mas tentar situar assim 2 ou 3 pontos que nos deem um certo chão para as 2 reflexões que eu vou fazer em seguida. Não são bem reflexões, são reflexões, mas não tem uma pretensão teórica, assim, eu estou compartilhando um pouco um pensamento, compartilhando um pouco uma experiência. E essas 2 vertentes das quais eu pretendo falar, né? O que me suscitou essa expressão, vamos dizer assim, a psicanálise e o ano de 2020, a psicanálise e a pandemia. Essa expressão me suscitou 2 possibilidades de reflexão, 2 eixos de pensamento, digamos assim, de reflexão. Um é como é que é essa migração, como é que foi para nós, analistas, mas também para os pacientes, como é que foi essa migração súbita, sem planejamento, sem escolha, do atendimento no espaço físico do consultório, na presença física dos 2 corpos. Como é que foi a migração disso para o atendimento que a gente já chamou de online, remoto, à distância? Eu vou problematizar um pouco essas palavras também. Não fiz uma elaboração teórica sobre isso, não tive acesso a muita coisa escrita sobre isso, assim, sobretudo em meio lacaniano, mas vou compartilhar um pouco a minha experiência. A segunda vertente é a psicanálise tem alguma coisa a dizer sobre o contexto social, o laço social, o que está acontecendo em termos sociais nesse contexto da epidemia do coronavírus, da pandemia do coronavírus? Será que a psicanálise pode nos ajudar a pensar esse fato do vírus, da pandemia, mas também a resposta social ao vírus e à pandemia? Será que a psicanálise tem alguma coisa a dizer sobre isso? É uma questão em aberto, eu também não avancei uma grande reflexão sobre isso, não tenho a pretensão de teorizar isso, mas vou compartilhar com vocês alguma coisa que eu pensei sobre isso. Antes disso, então, só situar a própria psicanálise, como vocês pediram, mas também dizer um pouco do meu percurso, como fez o João da Mata na primeira e muito interessante palestra que ele deu nesse ciclo, né? Ele situou o encontro dele com Roberto Freire, com a somaterapia, né? Bom, o meu encontro com a psicanálise, eu não sei datar tão bem quanto ele datou o encontro dele. Eu, na verdade, antes de fazer a faculdade de psicologia, eu fiz 2 anos de uma faculdade de direito na UERJ. A gente tem que escolher, em tese, a nossa profissão muito jovem, né, com 16, 17 anos, quando a gente se inscreve no Enem ou no vestibular. E eu fiz essa escolha que depois não fisgou o meu desejo. E aí, no meio tempo, eu comecei a fazer uma análise pessoal, uma psicanálise, em função das minhas questões de vida, de jovem, e também a grupos de estudo, de coisas diversas, não só de psicanálise. Então, quando eu me inscrevi para a faculdade de psicologia, eu já me inscrevi decidido a trilhar o caminho da psicanálise. Eu não me inscrevi para conhecer a diversidade das linhas, embora tenha conhecido um pouco na faculdade, mas, enfim, eu, portanto, já me dirigi à psicanálise desde muito jovem, começando na minha análise pessoal. O que houve, isso sim, que foi um encontro importante no meu percurso na psicanálise, foi o encontro com a saúde mental. Na faculdade, na PUC, na época, inclusive, não tinha muita coisa, ou quase nada, sobre... Não vou nem dizer sobre SUS, porque eu entrei na faculdade em 88, que foi o ano
da promulgação da Constituição, em decorrência da qual adveio o SUS. Então, nem havia SUS, mas o SUS começou a ser implantado durante a minha faculdade, mas não havia muita coisa de saúde pública, de saúde mental. O próprio campo da saúde mental era um campo muito incipiente no Brasil. Não, a reforma psiquiátrica não tinha começado propriamente dita, propriamente falando. Mas quando eu me formei, eu fui fazer o curso de especialização em psicanálise do IPUB, da UFRJ, e lá, aí sim, já em 94, mais ou menos, a reforma psiquiátrica estava começando a acontecer no Rio de Janeiro e no Brasil, e o IPUB era um centro assim, irradiador do pensamento da reforma. Então, eu me dirigi ao IPUB para fazer uma formação em psicanálise no sentido estrito e acabei encontrando uma coisa mais ampla do que a psicanálise, que foi a possibilidade da psicanálise ter uma contribuição no meio psiquiátrico e num processo social importante de transformação do Estado e da sociedade, que foi a reforma psiquiátrica. Isso me interessou muito, me apaixonou, eu me tornei um militante da reforma, vamos dizer assim. Isso passou a andar junto com a minha formação em psicanálise. Um pouco depois entrei para uma instituição de psicanálise que estava se formando ali, na qual eu fiquei quase 20 anos. Depois eu saí junto com outras pessoas e nós constituímos um pequeno grupo que hoje é uma pequena instituição chamada Espaço Oficina de Psicanálise. Essa primeira se chamava Tempo Freudiano. Mas aí mudei a minha análise, passei a fazer uma análise lacaniana, que foi para onde as minhas transferências me dirigiram, meu encontro com a Ana Cristina Figueiredo no IPUB. Antes disso, uma pessoa que tinha sido muito importante para mim tinha sido a professora Cláudia Garcia, na PUC, que não é lacaniana. Então, em paralelo, desde então, eu trilhei o caminho da formação em psicanálise, da prática analítica e o caminho do trabalho em saúde mental. Falando para jovens, né, eu tive a sorte de, tão logo me formei, eu entrei num mestrado, não foi tão logo me formei, mas eu tive a sorte de, tão logo que eu me formei, eu fiz um concurso que na época havia mais do que hoje, concurso público, para ser funcionário público mesmo, e me tornei psicólogo da Secretaria Municipal de Saúde. Entrei no mestrado e um pouco depois de concluir o mestrado, eu fui convidado para dar aula na PUC, justamente para implementar na PUC esse campo da saúde mental, que era um campo sobre o qual a PUC não tinha nada. A graduação não tinha nada sobre esse campo da saúde mental. A então diretora do departamento, que era a Cláudia Garcia, tinha sido minha professora, conhecedora aí do meu percurso, me chamou para dar aula lá. Eu entrei na PUC em 2000. Estou falando isso para os jovens pelo seguinte: eu me formei em 93, 94, em 95, 96 eu me tornei psicólogo da prefeitura e em 2000 me tornei professor da PUC. Isso me deu uma tranquilidade, uma possibilidade de praticar a clínica do consultório, que é uma clínica que demora para acontecer. Demora para acontecer no sentido do afluxo de pacientes, evidentemente, das indicações, também da sua possibilidade de sustentar os tratamentos a longo prazo, enquanto analista. Demora a acontecer do ponto de vista financeiro, você começa atendendo, recebendo casos que te pagam muito pouco. Então, é uma clínica que demora para acontecer, mas que tem que ser praticada desde sempre, dentro dos seus limites, das suas possibilidades, né? Então, essa possibilidade que eu tive de ter 2 inserções institucionais que me permitiam crescer profissionalmente do ponto de vista da maturidade, do conhecimento, etc. Conhecer pessoas, aprender com a experiência, atender pacientes na rede de saúde mental, ser forçado a avançar na teoria para dar aula na universidade. Essas 2 inserções institucionais me davam ainda uma certa tranquilidade financeira para poder esperar o tempo da clínica de consultório. E ela acabou acontecendo, ela acabou se viabilizando. Eu pratico a psicanálise de consultório desde que eu me formei, com meus pacientes de SPA, uma delas foi, mas logo comecei a receber outras indicações, e hoje em dia ela é a minha principal atividade. A prática psicanalítica de consultório hoje em dia é a minha principal atividade, do ponto de vista do tempo que eu dedico, enfim, da importância que tem para mim. Mas junto com isso, eu continuo sendo psicólogo da prefeitura, hoje em dia fazendo supervisão
dos serviços de saúde mental, posso falar disso depois, e professor da PUC. Né? Hoje em dia dando aulas não só de saúde mental, mas também eventualmente alguma eletiva de psicanálise, conteúdos de psicopatologia, conteúdos de saúde pública, matérias de saúde pública e tal. Só para me apresentar um pouco para as pessoas que não me conhecem, mas também um pouco para compartilhar o percurso. Acho que a maioria de vocês é jovem e está começando o percurso, as voltas com essas questões. Como é que eu vou me viabilizar na profissão? Por que caminhos? Então, eu não quis deixar de compartilhar isso. Entrando, então, no primeiro aspecto mais de conteúdo do que eu queria compartilhar com vocês hoje, bom, para não refazer todo aquele beabá, aquele fundamento do nascimento da psicanálise com Freud e as histéricas, etc., eu vou dizer só duas coisas. O Freud, quando escutou as histéricas, neurologista que ele era, médico que ele era, vejam que a palavra neurose, ela vem da ideia de que o que a gente chama hoje de neurose, que é um conceito eminentemente psicológico ou psicanalítico, a própria palavra denuncia que a origem desse conceito é da neurologia. É a ideia de que aquela sintomatologia histérica ela decorria de uma questão neurológica. Né? O que o Freud ouviu delas é que ela decorria, aquela sintomatologia decorria de questões que estavam, entre aspas, reprimidas naquele sujeito, subterrâneas naquele sujeito, silenciadas naquele sujeito, portanto, inconscientes, né? E questões ligadas ao desejo. Ao desejo, cuja natureza o Freud apontou que era sempre eminentemente sexual. Mesmo quando sublimada para outras coisas, mesmo quando recalcada e substituída por outros interesses. Mas o que eu quero sublinhar dessa passagem é que o passo que o Freud deu, talvez lendo retroativamente, depois de outras contribuições como a do Lacan, mas não só, o passo que o Freud deu significou dizer que aquela sintomatologia, na verdade, era um discurso. A sintomatologia histérica era um discurso que ela fazia, por assim dizer, com o seu corpo, dirigido ao outro. Dirigido ao outro, vamos dizer assim, numa certa reivindicação acerca do seu desejo. Acerca da legitimidade do seu desejo, acerca das dificuldades inerentes ao seu desejo. Uma certa queixa dirigida ao outro, que depois a gente... Porque a histeria mudou, né? A formação plástica da histeria mudou, graças à própria psicanálise, né? Depois ficou mais claro que a histeria é um discurso dirigido ao mestre, vamos dizer assim, é um discurso dirigido ao outro, é um discurso dirigido ao lugar de autoridade, né? E o fato do Freud ter escutado a histeria como um discurso pôs uma coisa nova no mundo. Pôs uma coisa nova no mundo, que é a própria psicanálise. Pôs uma coisa nova no mundo, que é o próprio inconsciente, porque ele já existia, como testemunham as obras de arte, a produção literária, os acontecimentos da história. Mas quem sabia que o inconsciente existia? E se ninguém sabia, se ninguém escutava, se ninguém legitimava isso, a rigor a gente poderia dizer que ele só passou a existir depois de Freud, como tal, né? Então, pôs a psicanálise no mundo, pôs o inconsciente no mundo, mas legitimou também a questão da sexualidade infantil, legitimou também o discurso histérico, que era eminentemente um discurso feminino sobre o desejo. E isso modificou o mundo de tal forma que grande parte do que hoje a gente conhece no laço social contemporâneo decorre dessa liberação do desejo e dessa liberação, inclusive, do desejo feminino, promovida pela psicanálise, com a escuta das histéricas. Eu queria situar isso de que a psicanálise é um discurso, porque aliás, a psicanálise escutou a histeria enquanto um discurso e ela pôde também, por isso, se constituir ela própria como um discurso. E é enquanto tal que ela pode também dizer alguma coisa sobre o fato social. A outra coisa que eu queria dizer como preâmbulo, assim, antes de entrar nos meus dois principais pontos, é assim, primeiro, assim, psicanálise, né?
Psicanálise é uma palavra, como toda palavra, depois que ela é colocada no mundo, ela passa a ser propriedade do outro. Ela não é mais propriedade de quem é inventor ou de quem supõe que detém o seu monopólio, né? Então, essa palavra ganhou uma certa autonomia e passou a representar muitas coisas, né? Algumas práticas que nasceram da psicanálise, inclusive se designando como psicanalíticas, dependendo de onde você faz o recorte do que é psicanálise e do que deixa de ser psicanálise, talvez nem se reivindiquem mais como pertencentes ao campo da psicanálise, né? O Jung nasceu como um psicanalista aluno de Freud, discípulo de Freud, o Reich igualmente começou como um freudiano. Eu não sei se essas duas orientações hoje em dia se reivindicam internas ao campo da psicanálise ou consideram, como eu acho que é o caso, que a partir do legado inicial do Freud constituíram uma outra coisa, por sua vez, né? Agora, ainda se reivindicando internas ao campo da psicanálise, há diferentes linhas de desdobramento do legado freudiano, né? Só assim, rapidamente, de memória, eu lembrei de alguns autores que alguns são contemporâneos do Freud, outros vieram logo depois e que hoje inspiram pessoas que se dizem de orientação tal coisa. Então, por exemplo, Ferenczi, há hoje pessoas que se dizem de orientação ferenciana, né? Ferenczi é um cara que nasceu, ele é 20 anos mais novo que o Freud, mas ele viveu contemporaneamente ao Freud. O Freud nasceu em 1856 e morreu em 1939, o Ferenczi nasceu em 1873 e morreu em 1933, ele é inteiramente contemporâneo ao Freud. O Winnicott, igualmente contemporâneo ao Freud, mas sobreviveu muitos anos, ele é de outra geração, na verdade, ele é 50 anos mais novo que o Freud, mas Winnicott. Melanie Klein, igualmente, chegou a participar das atividades internacionais da IPA, ainda durante a vida do Freud. E um desses desdobradores, vamos dizer assim, do legado freudiano é o Lacan. Esse teve muito pouco tempo de trabalho com o Freud ainda vivo, não chegou a privar de nenhuma troca intelectual ou de trabalho com o Freud, mas o Lacan efetivamente introduziu uma releitura do Freud muito radicalmente nova e radicalmente diferente em relação a esses outros que eu citei e alguns outros ainda, não é? Então eu vou tentar situar rapidissimamente o que o Lacan, o que a gente pode dizer que o Lacan pôde acrescentar, vamos dizer assim, ao texto do Freud como leitura dele. Tem várias maneiras de abordar isso, por tempo, por didatismo, para simplificar, porque é o que me importa agora, eu vou reduzir a uma coisa. O Lacan, ele chegou ao trabalho teórico, clínico teórico. Bom, ele era psiquiatra, o Freud não, isso fez uma diferença também no percurso dele, por exemplo, a familiaridade dele com a psicose e com a psiquiatria, que o Freud não tinha. Mas fora esse aspecto prático, vamos dizer assim, de percurso, né, o Lacan dispunha no ambiente intelectual dele, o Lacan dispunha nas ferramentas conceituais e teóricas que estavam vigentes no tempo de pensamento no qual ele chegou, que estavam à disposição dele, ele dispunha de uma coisa de que o Freud não dispunha, que era do pensamento estrutural de Lévi-Strauss, antropólogo, e também de Ferdinand de Saussure, linguista. O pensamento estrutural do Lévi-Strauss, essencialmente, também resumindo para o que nos interessa aqui, eu não sou um grande conhecedor, mas resumindo para o que nos interessa aqui, é o pensamento de que as sociedades são organizadas segundo lugares estruturais, segundo uma estrutura simbólica que constitui uma certa estrutura de lugares diferenciados, que pré-existem e transcendem cada sujeito individual. E que, portanto, vamos dizer assim, preparam o caminho e são lugares indispensáveis ao funcionamento daquele laço social. Então, essa ideia de uma alteridade enquanto sistema simbólico que antecede o sujeito e na qual o sujeito entra para se constituir como sujeito no laço social, é uma ideia
que graçava, vamos dizer assim, no pensamento francês, graçava no bom sentido, se é que essa palavra tem um bom sentido, e que ajudou muito o Lacan. O Lacan aproveitou muito, né, desdobrou muito. O outro pensamento estrutural de que o Lacan dispunha foi o pensamento, como eu disse, da linguística estrutural do Saussure, para quem a língua é uma estrutura que vale, vamos dizer assim, pelas diferenças, pelas relações diferenciais entre os seus elementos. E não, portanto, nem tanto pela história da língua, e nem tanto por uma adequação natural que houvesse entre uma palavra e o significado dela, entre uma palavra e a coisa que ela representa. E em termos técnicos, vamos dizer assim, o Saussure ele permitiu uma autonomia entre o significante, grosso modo, o aspecto formal da palavra, e o significado, o conteúdo mental que ela produz em nós, né? O Saussure permitiu essa separação entre o significante e o significado. E permitiu entender que a língua ela é um sistema de significantes que vale. O significante ele é equívoco. Ou seja, ele não significa uma mesma coisa em todos os contextos. E ele significa uma coisa ou outra dependendo de como ele está relacionado, não com a coisa que ele quer representar, mas com outros significantes. Vou dar um exemplo banal, até fora da psicanálise. Esses dias o Sindicato das Escolas Particulares de Ensino Infantil, Médio, Fundamental fez um vídeo completamente negacionista sobre o coronavírus, empurrando para o retorno às aulas presenciais. E a escola das minhas filhas imediatamente se colocou contrária a esse vídeo, dizendo que esse vídeo não a representava. Aí eu fui ouvido num programa de rádio sobre o que eu pensava sobre isso. E eles me pediram uma entrevista gravada. E eu falei que estava aliviado da escola das minhas filhas ter sido a primeira a se pronunciar contra o vídeo. Mas eu falei esse aliviado e na continuação do meu discurso eu disse, porque é um vídeo negacionista, que se alinha com uma certa posição política na sociedade hoje. Então o meu alívio não era um alívio de não ter que mandar minhas filhas para a escola agora com medo do coronavírus. Era um alívio, o aliviado era assim, era uma manifestação política que eu estava fazendo. Não por má fé, mas porque assim, uma matéria de rádio é editada. Essa minha declaração de que eu estava aliviado com a posição da escola das minhas filhas veio encadeada com outros significantes que pareceu que eu estava com medo de mandar minhas filhas para a escola por causa do coronavírus. Até estou também, mas não era essa a mensagem que eu queria transmitir. Por que é importante essa ideia da equivocidade do significante? Porque é isso, essa é a morada do sujeito. Esse é o habitat do sujeito. Porque se um significante significasse sempre a mesma coisa, não poderia acontecer isso que é o próprio da psicanálise lacaniana, que é o fato de que um significante pode me representar singularmente enquanto sujeito, e isso pode ser escutado por um analista. Ele representaria sempre qualquer coisa. Quer dizer, desculpa, sempre a mesma coisa. Mas não, ele pode representar qualquer coisa, mais ou menos qualquer coisa, dependendo do contexto em que o sujeito fala. Bom, isso era um preâmbulo para dizer que o Lacan pode trazer como releitura do Freud é uma noção de simbólico que é diferente da concepção mais comum de simbólico. A concepção mais comum de simbólico é o simbolismo. Por exemplo, o simbolismo junguiano, sem nenhum demérito. Mas é o simbolismo de que tal coisa representa tal outra coisa, não é? O simbólico lacaniano é essa ideia de que a nossa existência ela é vivida no campo da representação, no campo da linguagem, nessa espécie de desnaturação introduzida pela linguagem. O que eu quero dizer com desnaturação? Uma criança, um bebê, pede o peito, pede para mamar, chora de sono, chora de fome, o que quer que seja. É o outro, com A maiúsculo, o outro primordial, o adulto, o outro primordial daquela criança, que nomeia aquele choro como isso ou como aquilo e que responde àquela expressão de necessidade como uma demanda de alguma coisa. A partir daí,
a existência daquela criança, ela muda de casa, ela muda de registro. Ela não mora mais no ambiente dos instintos, no ambiente da natureza. Ela mora nessa passagem para o campo da linguagem, para o campo da representação, para o campo da relação com o outro. Eu estou insistindo nisso, é uma ideia de que eu gostaria de explicar mais didaticamente, mas eu perderia muito tempo, a gente não teria mais tempo depois que eu explicasse isso. Eu estou explicando isso pelo seguinte, eu vou passar direto ao que seria o último ponto e depois eu volto para a questão da prática clínica. Com essa releitura teórica, com base nessa concepção de simbólico da qual o Freud não dispunha, o Lacan pode fazer duas coisas. A primeira coisa, ele pode fazer uma releitura do Édipo, muito, a meu ver, muito interessante, muito potente em relação a uma certa dificuldade que a gente tem de aceitar que efetivamente todo menininho quis ter relações incestuosas com a sua mãe e se submeteu à ameaça de que iam cortar o peruzinho dele. Eu acho muito pouco crível que isso aconteça assim para todo mundo, não é? Então, a ideia de simbólico do Lacan permitiu uma outra leitura disso. Que eu não sei se eu vou ter tempo de aprofundar. Mas, o que eu queria dizer para poder chegar na questão da pandemia, e aí eu prometo que no final eu falo da questão da clínica, é o seguinte: essa concepção de simbólico permitiu ao Lacan, e aí isso ele não tirou nem do Lévi-Strauss, nem do Saussure, nem de ninguém, eu acho que isso foi uma produção dele, efetivamente. Essa concepção de simbólico permitiu ao Lacan propor e articular o seguinte: a experiência humana, a existência humana, ela sempre articula solidariamente 3 registros da experiência. O registro simbólico, o registro imaginário e o registro real. O Lacan nunca deu uma definição livresca desses 3 registros. Ele operou com esses conceitos e a gente foi inferindo um pouco, a gente infere um pouco o significado desses conceitos a partir da operação que ele faz desses conceitos. Eu vou rapidamente tentar transmitir para vocês. Como é que eu posso transmitir para vocês isso? Como é que eu posso transmitir para vocês isso? Vocês talvez conheçam uma formulação que o Lacan fez, uma etapa teórica do pensamento do Lacan, que é a formulação do estádio do espelho. A ideia de que a nossa primeira formação de um eu tem a ver com o fato de que a gente, entre os 6 e os 18 meses, o bebê colocado diante da sua própria imagem, essa imagem é designada por um outro como sendo a imagem dele. Olha o fulaninho ali no espelho, por exemplo. Esse olha o fulaninho ali é investido de desejo, é investido de libido. E o bebê, então, assume aquela imagem como sendo ele mesmo. Vocês veem que a assunção do eu é, portanto, um pouco equívoca também. Porque ela é a assunção de uma imagem. Aquilo ali, a rigor, não sou eu. É a minha imagem, ainda por cima invertida, refletida no espelho, dependente da designação de um outro. Vocês percebem aí como que é fácil entender essa coisa que a gente chama popularmente de ego? Muito egóico, fulano é muito egóico, eu fiquei preocupado com a minha imagem, Porque, de fato, a nossa assunção do eu é muito precária, é muito imaginária. Então, esse exemplozinho do estádio do espelho, ele permite a gente se aproximar da questão dos registros pelo seguinte: porque o que há aí é uma identificação imaginária, há a assunção de uma imagem constituindo o meu eu. Então, isso é o registro do imaginário para Lacan. É a força que a imagem tem de constituir significados, de constituir coisas, vamos dizer assim. Mas é apenas uma imagem. Então é precário. É o tempo todo sob ameaça, dependendo de ser reforçado, reforçado, reforçado. Só que o estádio do espelho mostra também a dependência que o imaginário tem do simbólico.
Por quê? Porque se não há essa designação pelo outro primordial, olha o fulaninho ali, se isso não vem com libido, se isso não vem com um investimento que institui aquilo ali num certo valor, se não há essa designação na linguagem, na palavra, aquele imaginário não faz função. Então, o estádio do espelho articula o valor do imaginário na dependência de uma ação simbólica, de um lastro simbólico. E o que é o real? Bom, tem uma realidade que é constituída com isso. Mas o real lacaniano não é a realidade. O real lacaniano tem até a ver com a realidade também, mas a realidade é constituída igualmente pelo imaginário e pelo simbólico, que nomeia as coisas, o imaginário que nos orienta o significado das coisas icônicas, por exemplo. Então, o real não é a realidade. O real é definido pelo Lacan como aquilo que, feita essa operação de representação, de simbolização, de imaginarização, de constituição da realidade pela operação simbólica e imaginária, tem alguma coisa que resta fora disso. Tem alguma coisa que resta indizível. Tem alguma coisa que resta não simbolizada, não imaginarizada, impossível de dizer. Mas que não fica lá para sempre, esquecida nas profundezas, não. Ela está sempre, por assim dizer, se apresentando para nós, ou se presentificando para nós, ou nos acossando como alguma coisa que fica sempre impossível de dizer, impossível de dominar, impossível de saber. Então, o real, vamos dizer assim, está para além da realidade, ou está para aquém da realidade, não sei como definir nesse sentido. Mas ele é isso que, a cada vez que a gente pensa dominar as coisas com o pensamento, a cada vez que a gente pensa dominar as coisas com a palavra, a cada vez que a gente pensa dominar as coisas com uma imagem, tem alguma coisa que escapa disso e que se reapresenta nos acossando como indizível, como não sabida e muitas vezes como ameaçadora. Por que eu estou fazendo esse caminho? Porque eu achei que poderia ser interessante a gente pensar assim: o fenômeno da pandemia. Qual é o real do fenômeno da pandemia? Qual é o simbólico do fenômeno da pandemia? E qual é o imaginário do fenômeno da pandemia? Olha, começando pelo simbólico. Não, começando pelo real, depois eu volto ao real. Eu queria terminar pelo real, mas eu não consigo não começar por ele também. Uma primeira e óbvia interpretação, leitura, é que o real da pandemia é a própria ameaça do vírus. Alguma coisa que vem fora de controle da humanidade e que ameaça nos extinguir a todos, por exemplo. E que nos obriga a ficar em casa e que a gente não consegue saber bem quem vai pegar, quem não vai pegar, e pegando quem vai morrer, quem não vai morrer, porque tem os grupos de risco, mas tem gente que morre fora disso, e tem gente que, sendo de grupo de risco, não morre. Então, o primeiro real da pandemia, digamos assim, é o coronavírus. É o próprio vírus. Né? É a presença da morte, por exemplo, é o indizível dessa experiência. Né? Mas eu vou propor uma coisa para voltar a ela depois, quando a gente falar da clínica, que é o seguinte: eu acho que tem um outro real da pandemia com o qual a gente se encontrou um pouco depois, porque no começo, quando a gente se quarentenou lá, no dia sexta-feira, 13 de março, quando a gente se quarentenou lá, a gente achou que o real mesmo que nos acossava era o vírus. Né? Mas depois, 6 meses depois, sei lá, abril, maio, junho, julho, agosto, 5, 6 meses depois, a gente está encontrando um outro real, que eu vou chamar assim, de um texto que eu li, o real do mesmo. Esse real que é o fato de que a gente passou a viver uma vida, grosso modo, estou simplificando um pouco, mas a gente passou a viver uma vida sem aquela variedade fenomênica que constituía a nossa vida, que no fundo era um pouco limitada, mas era uma variedade fenomênica. O baixo gávea, o samba, o trabalho às vezes em lugares diferentes durante a semana, a praia, ou o churrasco, ou cada um tem as suas diversões, a sua, né? O encontro com pessoas diferentes, amigos diferentes, uma semana você encontra uns, outra semana encontra outros, o encontro com os membros diferentes da família, alguns são legais, outros são chatos, enfim, mas a gente preenchia a nossa vida com essa diversidade, vamos dizer assim, né?
a gente foi se dando conta de que a gente tinha sido desprovido disso, né? E que a gente estava reduzido a viver um certo mesmo. Um mesmo todos os dias, que é o mesmo, desculpa o pleonasmo, é o mesmo de nós mesmos. A gente teve que se encontrar todos os dias com a nossa repetição, por assim dizer. Todos os dias, para usar um certo lugar comum, todos os dias com o melhor e o pior de nós mesmos, vamos dizer assim, e daqueles com quem a gente mora, que pode ser o cônjuge, os filhos, ou os pais, ou uma avó, enfim. Então, esse real, eu diria que ele foi mais, para alguns, ele foi mais corrosivo, vamos dizer assim, do que o medo da pandemia. O medo da pandemia, inclusive, a gente lida com ele, né? A gente lida com ele se protegendo, a gente lida com ele antevendo e esperando a vacina, etc. Mas ele também ficou muito substituído, às vezes, muito recoberto por essa enxurrada de notícias que a gente passou a receber. Essa enxurrada de informação pela mídia, pela televisão, pelo WhatsApp, né? Achando que essas notícias nos traziam o real. E, ao contrário, recobriam para a gente o real. Né? Então, vamos situar por hora assim o real da pandemia, porque ele vai voltar quando eu falar um pouco da clínica. Né? O que seria o simbólico da pandemia? O simbólico da pandemia eu vou propor situar em duas coisas. Nas instituições, então, por exemplo, os governos, as autoridades sanitárias, as instituições científicas, a OMS. Então, nas instituições de um lado, e na ciência, que foi discutida aqui na palestra do João da Mata, né, há 15 dias, a questão da ciência. O João da Mata defendendo a ciência, mas aceitando as ponderações sobre certos problemas inerentes a ela. Né? A ciência. Em que sentido a ciência é o simbólico? Ora, o simbólico é a produção formal, é a produção intelectual humana. Essa que se afasta um pouco do empirismo das coisas. Por exemplo, eu acho sempre muito impressionante a questão das teorias sobre o espaço, o que se sabe sobre as estrelas, não sei quantos milhões de anos-luz, que a estrela é assim, que a estrela é assado. Nunca se conseguiu ver isso. Isso é uma construção simbólica por excelência. Então, o simbólico é essa possibilidade que a linguagem nos deu. Por exemplo, ultrassonografia. Coisa bem básica. Ultrassonografia. A gente acha que ultrassonografia é uma foto do órgão, né, ou do bebê. Faz uma ultra da gravidez. A gente acha que é uma foto. A gente vê aquela imagem daquele bebê se mexendo e tal. Mas, como o próprio nome diz, é uma sonografia. É uma escrita pelo som. Aquele aparelhinho lá capta uns ecos. E, a partir daqueles ecos, ele traduz aquilo numa linguagem visual que dá a imagem daquilo que está ali dentro. Vocês entendem que não é uma apreensão direta do real? É uma operação simbólica sobre o real que constitui alguma coisa? Então, o simbólico da pandemia é essa operação simbólica que a gente pode fazer sobre o fato do vírus, tentando, ou bem, tratá-lo no sentido médico, curá-lo, preveni-lo no sentido da vacina, por exemplo, ou bem manejar os seus efeitos em grandes grupos populacionais, no caso das autoridades sanitárias. E por que eu estou dizendo isso? Que era o ponto que eu queria chegar. Que não é uma leitura psicanalítica, é uma leitura social, vamos dizer assim. A gente vive no Brasil uma situação vergonhosa de absoluta irresponsabilidade da parte do Estado, da parte das autoridades sanitárias, que escolheram deliberadamente negar o fato da epidemia e que escolheram deliberadamente deixar de se pronunciar sobre o fato da pandemia, no caso do governo federal, por exemplo. Não sei se vocês lembram, quando o Mandetta era ministro, ele falava todo dia para a imprensa. E o simples fato dele falar todo dia para a imprensa dava alguma orientação para o país e, ao mesmo tempo, contrastava com a inépcia do presidente. Então,
foi quando a popularidade do presidente esteve mais embaixo, né? Curiosamente, quando ele demitiu o ministro da Saúde e deixou de ter ministro da Saúde, o governo federal passou a se fazer de morto em relação à pandemia. O governo federal não aparece mais como dirigente do país em relação à pandemia. E a popularidade dele cresceu, porque os ônus da pandemia começaram a recair sobre outros, sobre os governadores, sobre o prefeito. Claro que é uma análise política canhestra que eu estou fazendo, tem outros elementos envolvidos. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção com isso é que, assim, houve deliberadamente no Brasil uma opção de não se exercer, de a autoridade que está simbolicamente instituída no lugar de se exercer numa certa direção simbólica das coisas, fez a opção deliberada de não se exercer nesse lugar. E essa, sempre uma lacuna do simbólico, sempre faz emergir ou um real desembestado ou uma hipertrofia do imaginário. E aí, o que eu estou chamando de hipertrofia do imaginário? Por exemplo, no começo da quarentena, quase todos nós, grupo de risco ou não grupo de risco, praticamos o isolamento social porque isso era uma orientação advinda do simbólico, advinda da instância que simbolicamente estava encarregada de fazer isso. Era uma orientação de um sacrifício coletivo, de um trabalho coletivo em prol da comunidade, para que todos pudessem atravessar a pandemia e a sociedade pudesse lidar com a pandemia. Quando deixa de haver alguma coisa que emana desse lugar e cada um faz o que quer, porque não tem mais autoridade sanitária que oriente o que se deve fazer, não é? Quando fica ao sabor de cada um, fica ao sabor do imaginário de cada um. O que eu imagino que eu devo fazer, por exemplo. Não é? E aí eu não sei se vocês tiveram essa experiência pessoal, mas assim, uma coisa é você fazer um isolamento que é sacrificante para muita gente, inclusive, e representou perda de renda, porque representou prejuízo no trabalho, não é? Para gente que tem criança pequena em casa, como é o meu caso, uma dificuldade. Bom, minhas filhas foram ótimas, mas uma dificuldade manter 3 crianças pequenas dentro de um apartamento, dentro de casa. Agora, uma coisa é você fazer isso, entendendo que você está fazendo isso, participando de um esforço coletivo de enfrentamento de alguma coisa. Quando não há mais esse esforço coletivo, você faz por quê? Porque você é um otário? Que está todo mundo se dando bem e eu agora estou aqui me mantendo dentro de casa? Em benefício de quem? Ou porque você é um paranoico egoísta que não quer que você e seus filhos se contaminem? Ou você deixa de fazer por quê? Porque você é um egoísta que não está nem aí, eu já peguei, ou eu não tenho grupo de risco em casa, então se eu for um vetor de transmissão que se dane, o outro que vai morrer. Vocês entendem o que é deixar de haver a regulação simbólica para passar a haver a prevalência do individual, do imaginário, ou, se a gente quiser, numa outra noção psicanalítica, deixar de haver o terceiro simbólico que regula a relação entre pares e tudo ser deixado à sorte da relação dual, que é sempre em alguma medida agressiva e egoísta, a relação dual. Sempre em alguma medida agressiva e egoísta. Então, bom, isso é um pouco uma primeira coisa assim, que eu pude pensar sobre a pandemia com os instrumentos da psicanálise. Haveria outras, né? Tem uma abordagem mais terapêutica que estão fazendo, que é, por exemplo, inventariar os agravos em saúde mental, na saúde mental das pessoas no período da quarentena, no período da pandemia. Isso é uma abordagem importante no campo da psicologia e da psiquiatria também, né? Mas não era a que me interessava mais, né? Passando então ao que se tornou, portanto, o último ponto que eu queria trazer para a gente conversar, a questão da migração forçada da prática clínica para o online, né? Eu já praticava atendimentos à distância, porque eu tive alguns pacientes que foram fazer, por exemplo, bolsa sanduíche no exterior e quiseram manter suas análises durante o tempo da bolsa sanduíche, uma vez que tinham o horizonte de voltar. E uma paciente, pelo menos, que foi morar fora mesmo, mas num país que ela não domina a língua e que ela não via perspectiva de poder fazer uma terapia lá, e manteve
o tratamento dela comigo por Skype, vídeo de WhatsApp, essas coisas. Mas eram situações pontuais, né? De uma hora para outra, eu fui... De uma hora para outra mesmo, né? Sexta-feira 13, o Witzel decretou a quarentena, a suspensão das escolas. Eu ainda naquela semana que se seguiu, né? 14, 15, 16 de março, eu atendi algumas pessoas presencialmente que pediram, ou que eu achei que não seria de bom tom não vê-las uma vez mais antes de passar para o regime de telefone, de vídeo e tal. Mas já na outra semana eu estava atendendo só daqui desse ambiente online que vocês estão me vendo, né? Ou por telefone e tal. Eu não fiz uma grande teorização sobre isso, mas assim, o que eu posso dizer? Assim, primeiro, assim, do lado dos pacientes, porque tem o que vem do nosso lado e o que vem do lado dos pacientes, né? Do lado dos pacientes, eu acho que todo mundo que tem um consultório, um número razoável de pacientes deve ter tido essa experiência. Alguns nem quiseram vir, inclusive, né? Nem quiseram fazer essa experiência. Curiosamente, no meu caso, dos 3 pacientes que não quiseram fazer essa experiência do online, que se recusaram de cara, 2 eram os 2 únicos adolescentes que eu atendia no momento. Isso me surpreendeu muito, porque eu imaginei que os adolescentes, por estarem mais afeitos a se falar por WhatsApp, e, no entanto, não quiseram. Eu não sei se tem a ver também o fato de, por serem adolescentes, a rotina de vir ao meu consultório tinha a ver também, estava encaixada também numa certa rotina da escola, que desapareceu de uma hora para outra. E como aparentemente foram jovens que não sofreram muito com a pandemia, porque eu passei a ligar para eles eventualmente, descompromissadamente, para manter assim um certo laço, um certo vínculo, saber deles e tal, e eles me dão notícia de que está tudo bem com eles, né? Então, não sei se por isso, né? Mas a maioria veio. E aí, uma vez que a maioria veio, vieram algumas questões, às vezes, muito prosaicas, assim. Primeiro, assim, atender por vídeo ou atender só por telefone? Isso daí, para um psicanalista, isso daí não espelha de maneira perfeita a questão do divã, mas não deixa de ter uma relação. Porque qual é o sentido do divã, né? O sentido do divã é, uma vez que o paciente tenha feito um certo caminho já na colocação, no endereçamento da sua questão para o analista, que o que o divã promove é a supressão de uma certa dimensão do olhar na interlocução, vamos dizer assim. Uma certa dimensão. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês e eu vejo a cara de alguns no vídeo. Só de alguns, porque a maioria está sem o vídeo, não é? Isso me priva, ou me privaria se todos estivessem sem o vídeo, mas a Alice está ali, a Larissa está ali, estou vendo a Vilma agora, a Júlia Câmara, o Miguel apareceu. Então, para esses alguns que aparecem para mim, eu tenho de vocês esse retorno intuitivo, instintivo que a gente encontra na reação do outro ao que a gente está dizendo. A gente se apoia na reação do outro quando a gente está falando. Não é? Mais ainda um paciente diante de um terapeuta, um paciente diante de um analista. Mesmo que o analista não faça nada, qualquer coisa que o analista faça sem querer, o paciente interpreta. Interpreta e isso interfere na fala dele. Então, o campo visual é um campo em que a gente se garante de muita coisa. É um campo que nos serve como asseguramento do espaço. E que, sem a gente controlar, fica determinando a nossa fala, a nossa conduta. É um efeito do imaginário, é o efeito da imagem. Não é? Então, o divã, ele visa essencialmente privar, no bom sentido, privar com boas razões, privar, visando um bom efeito disso, privar o paciente dessa possibilidade, ou dessa dependência quase, de ter que se assegurar do olhar
de prescrutar a resposta do analista àquilo que ele está dizendo, àquilo que ele está fazendo. Nem todos os pacientes vão aceitar isso, para nem todos os pacientes a gente vai indicar isso. O divã, eu diria que ele, se a gente toma psicanálise num sentido muito rigoroso, ele é uma condição absoluta, necessária da análise, sine qua non da análise, mas se a gente toma a psicanálise no sentido um pouco mais amplo, há análises que são feitas sem o divã. Inclusive, senão a gente não poderia sequer praticar a psicanálise no serviço público, que não tem divã, por exemplo. Né? Mas, de todo modo, o divã tem um sentido. Para quem quiser, inclusive, estudar essa questão mais fundamental dessas condições do dispositivo analítico de um ponto de vista lacaniano, tem um livro muito antigo, mas sempre atual, do Antônio Quiné, que eu sempre recomendo, que é As 4+1 Condições da Análise. Esse livro se encontra, inclusive, o PDF dele na internet, eu acho que meio fácil. Então, que pacientes eu ia atender por vídeo, que pacientes eu ia atender por telefone? Eu vou confessar a vocês que eu fiquei também tão pego no contrapé pela pandemia, e isso foi uma coisa da qual eu tive que me retificar, e que eu acho que teve efeitos na minha clínica. Eu achei que estava oferecendo um a menos para os pacientes quando eu disse para eles que eu teria que passar um tempo atendendo eles, entre aspas, à distância. E talvez nessa fantasia de que eu estava oferecendo um a menos, eu me antecipei, talvez, em constituir para muitos esse dispositivo do vídeo, mesmo para aqueles que já deitavam no divã nas suas análises. E foi preciso que alguns pacientes me dissessem, não, eu quero fazer por telefone mesmo. Não quero ficar te vendo, não quero... Né? Para que eu me retificasse e percebesse que eu tinha me antecipado um pouco. Eu tinha aparecido de maneira um pouco sintomática enquanto analista, e eu recuei. Eu voltei atrás e deixei isso um pouco mais ao sabor de alguma coisa que vinha mais do paciente do que de uma decisão minha. E acabou acontecendo que muitos pacientes que fizeram 1 ou 2 sessões de vídeo depois me disseram, não, eu quero fazer só por telefone. Então, hoje em dia, tem um certo número de pacientes que eu atendo só por telefone e um outro número de pacientes que sim, eu atendo por vídeo. De modo geral, os pacientes que ainda não deitavam no divã, que faziam suas, ou que ainda não deitavam, ou que não deitariam mesmo, mas enfim, que faziam suas análises sentados na poltrona, face a face, como a gente diz. Né? Uma outra questão importante, e que é um manejo difícil mesmo, é a questão do dinheiro. Porque, efetivamente, as pessoas ficaram com menos dinheiro. Algumas pessoas, a maioria das pessoas, talvez, ficaram com menos dinheiro durante a pandemia. Então, algumas pessoas me pediram para diminuir o preço da sessão. Na verdade, assim, curiosamente, eu acho que isso tem a ver com a transferência, acho que isso tem a ver com um certo respeito que o sujeito dá ao analista. Ninguém me pediu para diminuir o preço. Talvez em respeito ao meu trabalho, né? Mas muitos disseram, alguns que vinham 2 vezes disseram que teriam que vir 1 vez por semana, e alguns que vinham 1 vez por semana disseram que teriam que vir de 15 em 15 dias, e alguns, ao final de um tempo, que foram empobrecendo, circunstancialmente eu espero, disseram que iam ter que interromper e que a gente mantinha contato para ver quando seria possível retornar. Eu é que tomei a iniciativa, em alguns desses casos que quiseram passar para 15 dias, por exemplo, eu é que tomei a iniciativa de diminuir o preço, não a metade, porque eu acho que ficaria talvez uma coisa baixa demais, mas eu é que tomei a iniciativa de propor uma redução do preço para viabilizar a manutenção do tratamento. Por que eu digo que isso é uma questão difícil? É uma questão difícil porque, como diz o Freud, o dinheiro não é jamais, ao contrário do que parece, uma questão objetiva. Em geral, quando o paciente vem falar de dinheiro, ele diz, não é porque eu quero, não é uma questão de querer, é uma questão objetiva. Eu não tenho. E a gente, como analista, a gente tende a se colar a isso de que é uma questão objetiva, porque a gente sabe o que é ficar com menos dinheiro. Não é? A gente sabe que as pessoas estão ficando com menos dinheiro. Mas aí a gente tem que fazer um esforço e lembrar do Freud, que diz que o dinheiro nunca é uma questão objetiva. Ao dinheiro estão sempre ligados, é a expressão do Freud, poderosos fatores libidinais. Então,
de que lugar eu posso deliberar sobre o pedido de redução, por exemplo, que é legítimo e necessário, e o pedido que vamos dizer assim, libidinalmente uma demanda de amor, ou libidinalmente uma vontade de se dar bem, ou um certo oportunismo de aproveitar uma oportunidade. Eu não posso fazer esse julgamento. Eu não posso fazer esse julgamento. Então, de modo geral, eu tomei como posição, a não ser que fosse uma coisa muito aberrante, aceitar a palavra das pessoas sobre as dificuldades delas e propor um preço menor, e aceitar a frequência de 15 dias, aceitar eventualmente até uma interrupção mais longa. Por exemplo, tem 2 pacientes que foram segurando as pontas. Quando chegou, eles têm efetivamente trabalhos que ficaram muito prejudicados pela pandemia. Quando chegou agora, julho, assim, disseram, não estou mais aguentando, eu preciso me recompor aqui. Marcaram uma sessão para a primeira semana de setembro. Eu aceitei esse tempo de um mês, esse intervalo de um mês, e eu nem sei o que vai acontecer quando eles vierem na primeira semana de setembro. Para terminar, eu falei da questão do olhar, né? Falei do dinheiro, Bom, e aí, acho que para terminar, eu vou falar um pouco assim, muito superficialmente, porque a gente já está avançando na hora. Assim, a pandemia apareceu no discurso dos pacientes? A pandemia apareceu na queixa dos pacientes? Bom, evidente que, se não explicitamente, pelo menos indiretamente, apareceu em todos. É impossível um sujeito não ser afetado por isso, não é? Mas, curiosamente, teve um certo número de pacientes para quem a análise continua sendo o palco de trabalho das mesmas questões de antes, que, por sua vez, não foram profundamente alteradas pelo contexto da pandemia. Então, houve essa configuração clínica. Análises que não foram efetivamente muito abalroadas pela pandemia, nem no sentido do dinheiro, nem no sentido das questões, nem no sentido da frequência, nem no sentido da adesão, da transferência, etc. Houve outros que passaram a falar quase que exclusivamente... lembrei de uma outra questão que tem a ver com essa. Houve outros que passaram a falar quase que exclusivamente desse confinamento com a família. Isso que eu chamei do real do mesmo. Que não é o real do medo do vírus, é o real de ter que todos os dias estar às 24 horas do dia com as mesmas pessoas. Agora as pessoas estão liberando um pouco, né? Estão saindo aqui e ali, estão ou irresponsavelmente ou responsavelmente tomando os devidos cuidados, sabendo o que podem fazer, o que não podem fazer. Mas houve um momento que quem levou a sério a história da pandemia, da quarentena, ficou mesmo trancafiado com os seus e pronto, né? Então houve pacientes para quem a questão passou a ser essa. Todos os dias as mesmas dificuldades, todos os dias as mesmas discussões. Houve pacientes que se surpreenderam com sua reação a seus filhos. Eu estou falando do que aparece como problema, mas é claro que houve também os pacientes, e aliás os mesmos que às vezes apontavam as coisas negativas, também apontaram as descobertas maravilhosas, vamos dizer assim, que puderam fazer acerca de si mesmos e daqueles com quem moram e tal, né? Teve uma coisa muito curiosa falando de aspectos mais prosaicos. Teve pacientes que vieram a interromper porque se deram conta de que não conseguiam ter privacidade em casa para fazer uma sessão de análise, ou real, porque a casa não tinha um ambiente em que eles pudessem ter certeza de que não eram escutados, ou um pouco imaginária, porque assim, não, eu sei que nesse quarto aqui ninguém me ouve, mas eu não consigo falar dessas coisas com a minha mulher na sala, por exemplo. Então, eu me lembrei, quando esse paciente falou isso, quando eu ouvi algumas coisas, eu me lembrei de uma situação que eu recebi no consultório, uma pessoa que chegou, e o meu consultório tem uma sala de espera, e, enfim, com uma decoração, sei lá, como é que eu posso dizer, meio descolada, assim, não sei. Eu sei que essa pessoa vinha de um meio profissional também, meio descolado,
e ela chegou para a primeira entrevista, uma pessoa jovem, adulta jovem, e eu fui recebê-la na sala de espera, ela já estava lá, porque eu tinha aberto a porta pelo interfone. Ela, nossa, que legal aqui, né? Que legal essa sala de espera, pô, esse cartaz, e tarará, e não sei o que, não sei o que. Pois é, legal, né? Vamos passar. Aí, quando a gente entrou no consultório, quando ela deu 2 passos para dentro da sala de atendimento, a postura corporal dela mudou, o tom de voz dela mudou, a compenetração dela mudou. Ela olhou para o ambiente e falou assim, caramba, a verdade, né? A verdade. Então, assim, o dispositivo físico do consultório constituiu para ela uma mudança de registro, do registro do discurso coloquial para o discurso da verdade, vamos dizer assim, o que quer que isso signifique, né? O ambiente do atendimento online tem uma dificuldade de demarcar isso. O cara fazer o atendimento com a mulher na sala de espera, ou o cara está trabalhando no computador, ainda dá aquela última ajeitada no arquivo que ele tem que mandar, 5h05, a sessão dele era 5 horas, aí ele desliga o computador e me liga. Isso gera uma relação com a análise diferente dele ter saído de casa, ter pego um táxi, um Uber, ou um ônibus, ou ter vindo de carro, ter estacionado. Esse tempo de solidão até o consultório, em que o sujeito já vai pensando nisso. Então, são ambientes... Essa questão da privacidade. Eu tenho alguns pacientes que estão fazendo suas sessões no carro. Eles descem para a garagem, fecham o carro, ligam o ar-condicionado e fazem a sessão ali. Porque ali eles têm um ambientezinho deles de privacidade, virou uma espécie de divã, de consultório, o carro. Então, são aspectos com os quais a gente vai lidando. E aí, para não deixar de terminar com alguma fala, né, de paciente, algum fragmentozinho clínico, eu vou só mencionar 2 falas que se valeram desse significante quarentena. Um paciente que me disse assim, que tinha se dado conta com a quarentena, não é que ele não soubesse disso, mas a palavra faz efeito, né? Ele tinha se dado conta de que ele era um quarentenado voluntário, porque ele já vivia numa espécie de quarentena. E isso ele falou sem juízo de valor, e eu também não estou falando sem juízo de valor. Não quer dizer que tivesse ruim ou errado ele ser um quarentenado voluntário, ou que ele agora vai deixar de ser um quarentenado voluntário, mas o fato é que o fato forçado da quarentena social iluminou para ele uma quarentena voluntária individual que ele praticava, não é? E uma outra paciente que esse significante quarentena desdobrou para ela de uma maneira muito interessante, porque é a coisa do isolamento, do medo, do tempo que não passa, que se repete, não é? Ela se deu conta, ela não é psi, ela se deu conta, ela usou essa expressão, que ela falou assim, a minha quarentena é a minha neurose. Então, a quarentena como uma neurose. São 2 coisas que apareceram nas sessões e que tiveram algum desdobramento, né? Eu acho que eu posso terminar com isso, porque isso reencontra lá o que foi, o que eu tentei situar como a contribuição do Lacan à releitura do Freud. É essa ideia de que o sujeito ele se representa pelo significante. Mas o significante jamais diz o sujeito inteiramente ou de maneira definitiva. Então, o significante exige sempre um outro significante, e um outro, e um outro, e um outro. E o sujeito é remetido de um significante a outro. E isso é um pouco o trabalho de construção de uma subjetividade sobre o qual opera uma análise. Eu vou parar por aqui para a gente ter tempo de conversar. Eu me perdi um pouco no roteiro que eu tinha feito. Me desculpem, mas acho que deu. Maravilha, Tenório. Muito grato pelas palavras. A gente vai abrir agora a parte das perguntas. Então, a Alice pode ver aí como é que está o chat, se tem algumas perguntas para compartilhar. E depois também, quem tiver interesse em trazer uma pergunta agora, abrir a câmera, compartilhar um pouco com o Tenório suas questões, esse é o momento. Isso, abri aqui. Boa noite, gente. Muito Boa bom estar aqui com vocês. Eu queria levantar uma questão em torno da desprogramação que provoca essa ruptura da rotina
essas lacunas que abrem, e o Fernando falando dos significantes, quando os significantes são deslocados para dentro de casa, o trabalho na casa, a casa no trabalho, e o quanto que isso pode deslocar o indivíduo, assim, a partir de questionamentos da rotina que ele levava, e redosar esses... a, a prioridade, como ele prioriza essas funções, assim, no seu fazer. Não sei ao certo, mas eu tenho uma visão que eu acho que todo mundo está sendo deslocado de alguma maneira, e o quanto isso vem de reflexão para deslocamento mesmo, tendo esse contexto inesperado. Não é uma pergunta, mas sei lá, acho que comentários podem vir a partir disso. Exato. Eu fiquei curioso de ouvir você falar mais sobre isso, porque você falou isso a partir de alguma coisa que você experimentou ou reconheceu aí na experiência. Você não quer falar mais dessa percepção que você teve? Quero, pode ser. Acho que foi um cansaço e perceber às vezes que a correria vai encobrindo vazios do fazer, né? Sabe? Do tipo, às vezes a atenção no trabalho sendo encoberta pela rotina por conta do ritmo. Eu tenho uma experiência específica profissional que está acontecendo recente agora, vai fechar ainda quase 2 anos. E aí eu notei o fluxo que eu estava entrando de sociedade, de chegar para fazer, e às vezes o ir até preencher mais do que o próprio fazer em si. Não sei ao certo. Aí eu comecei a repensar o quanto que eu fugia desse fazer e me realocando nesse lugar, assim, revendo companhias, relações, porque eu trabalho com arte, aí é muita relação, são muitos coletivos. Aí eu passei a rever o lugar desses coletivos, dessas pessoas em mim. Enfim, foi esse aspecto que o distanciamento me trouxe, né? Um aprofundamento dos laços criados, que às vezes no corre, não sei o quanto que eu era capaz de perceber. Uhum. Uhum. Tudo bem. Como vai? Tudo bem? Que saudade. Né? Muito Não bom é? te ver. Pois é. Obrigada. Acompanhando um pouquinho falar do Tyson, assim, eu percebo que esse lugar novo, né, desperta um novo vazio também, né? E esse vazio que a gente vai experimentando pessoalmente, na clínica, nos outros, e que também nos preenche bastante, né? Eu percebo, assim, que a maioria das pessoas que eu estou atendendo que se afetaram de forma moderada a grave pela pandemia, despertaram uma coisa que elas já tinham, uma potência que já existia e que foi, assim, um agrave, né? Então, uma questão mais histérica, alguma questão somática que sempre era aumentada durante isso, e era evidente, assim, em algum momento perceber que aquilo já existia. E uma outra característica também que eu percebi muito é a questão de tantas mudanças radicais que acontecem na vida, independente de uma pandemia, né? Se não fosse uma pandemia, poderia ser outros traumas, outros acontecimentos, e essa imprevisibilidade que a vida tem, né? Eu acho que em algum momento, enquanto terapeuta e enquanto paciente também, é lidar com essa variedade essa montanha-russa mesmo que a vida apresenta. E não sei, acho que eu queria contribuir assim nesse sentido do novo, nesse lugar novo, o que ele traz de aprendizado para o que a gente já tem vivido, né? É isso. Uhum. Obrigado, Isabela. Oi, Aline, tudo bom? Então, me tocou muito essa fala que você trouxe da sua paciente, né? Que a minha quarentena é minha própria neurose. Uhum. Porque eu acho que esse momento, né, essa insurgência desse real avassalador que a gente está aí tentando elaborar,
todos nós, né, de alguma forma, nos remete a exatamente, né, dar de cara com a nossa repetição, com os nossos sintomas, de uma forma, até se coliga um pouco com a fala do Tyson e da Isabela, né, que a gente já não tem mais esses recursos da correria, de estar aí nos trancos e barrancos da vida, né, que acabam encobrindo alguma coisa da nossa própria neurose, do nosso próprio sintoma, né, a gente tendo que se deparar com as nossas repetições de uma forma exaustiva, muitas vezes. Então, eu acho que esse momento está sendo um grande desafio, né? E também uma grande oportunidade para, ainda mais, né, quem está em um trabalho de análise aí, quem está podendo ter recursos, né, para simbolizar essas repetições todas que estão se passando, mas fica a reflexão mesmo, a pergunta, né, o que fazer com isso que hoje se repete na nossa rotina hoje em dia de uma forma tão caricata, né, exaustivamente. Uhum. A Manu perguntou, ela falou assim: tenho feito terapia no carro e não ter mais o espaço, tempo de deslocamento acabou mudando um pouco a relação com a terapia. E como se aquele meu momento, é como se aquele meu momento, intervalo não existisse mais. As pausas diminuíram. Alguma dica para recuperar esses momentos? É uma ótima pergunta. Se alguém tiver alguma dica para Manu, pode dar também. Eu acho que eu posso dizer, inclusive, o seguinte, Manu, que eu, enquanto analista, tive que ter essa preocupação também, de não chegar para atender um paciente no vídeo ou no telefone, saindo de uma, sabe assim, de uma... quase que assim, dizendo para minha filha, espera um pouquinho aqui que eu estou só atender, aí depois voltar a continuar a lidar com a minha filha. Eu tive que sacralizar um pouco o momento e o ambiente do atendimento. Dá a isso uma certa cerimônia. Então, assim, conseguir que minhas filhas respeitassem que esse escritório aqui, quando eu digo eu vou trabalhar, elas não entram. Quase eu consegui constituir aqui em casa uma coisa assim, eu vou para o consultório. Então, de que maneira você vai poder criar esse intervalo? A sua pergunta é legal, porque você usou a palavra intervalo. A vida é feita de expansões, de intervalos. A vida não é um contínuo, né? A vida não é um contínuo. Por exemplo, entre hoje e amanhã. O que difere hoje de amanhã? No real, o tempo é um contínuo, não é? A gente não pode dizer que é a noite, que difere hoje de amanhã, a noite no sentido da luz, porque depois da meia-noite, para um certo ponto de vista simbólico, já é amanhã. Meia-noite e 1 já é amanhã. Então, o simbólico, ele cria intervalos no real. Ele faz sulcos no real. Ele escande as coisas. E essas escansões dão um certo biorritmo assim, para a vida. Né? Então, eu achei muito legal você falar intervalo. Você vai ter que fazer uma maneira de criar esse intervalo. Que pode ser descer um pouco antes, que pode ser respirar, que pode ser se esvaziar um pouco. Mas, de fato, você vai ter que fazer esse intervalo, né? Não tenho nenhuma dica específica. Eu acho que essa palavra intervalo é a sua própria dica. Eu acho que essa expressão que me ocorreu aqui espontaneamente, que eu não sou um cara religioso, mas essa expressão sacralizar um pouco o momento, ou seja, instituir uma diferença simbólica, né? Sei lá, um sequestrado no cativeiro, ele constitui um cantinho para fazer xixi e cocô, outro canto para dormir. E não só por uma questão de higiene, por uma questão simbólica mesmo, de constituir lugares, né, simbólicos. Vocês viram aquele filme, caraca, me deu um branco geral, do Lars von Trier com a Nicole Kidman. Como é que é o nome? Que o filme, na verdade, é feito sobre um chão desenhado. Dogville. É aquilo, os lugares são simbólicos. A gente faz isso nas nossas vidas. A gente precisa fazer isso.
Tem uma outra metáfora que eu gosto, que é assim, a gente fala da casa do botão, né? Botão, a casa do botão. A casa do botão, ela não protege o botão da intempérie. Ela não dá um teto para o botão, ela não protege o botão da chuva, ela não protege o botão de desbotar com o sol, mas ela dá ao botão o seu lugar e a sua função. Então a gente chama isso de casa por uma função simbólica mesmo, né? Então a gente tem a possibilidade de fazer isso com a nossa mente, com a nossa subjetividade. Então, eu acho que você vai ter que achar a sua maneira de constituir esse intervalo. Mas essa ideia de intervalo eu acho uma ideia muito valiosa que você trouxe. Isso me deu vontade de falar de duas coisas de uma coisa que eu esqueci de falar no meu desenvolvimento. Eu esqueci de falar de duas, mas uma eu vou deixar para lá porque era muito teórico e eu ia ter que fazer um caminho. Mas que é o seguinte, quando eu ia falar do atendimento online, eu acabei que eu estava achando que eu já tinha falado há muito tempo, quis me apressar e perdi uma coisa importante. Quando a gente começou o atendimento online, eu até falei que eu fui para o online achando que eu estava oferecendo um a menos, né? E a gente usou meio sem cerimônia essas palavras assim, atendimento à distância, atendimento remoto, atendimento não presencial. Eu não sei quando eu vou poder voltar aos atendimentos presenciais. Depois eu passei a não gostar dessas palavras. Porque para que possa haver um atendimento, a gente vai ter que fazer com que, mesmo no telefone ou no vídeo, haja uma presença. Então, a gente não pode chamar esse atendimento de não presencial. A gente não pode opor o atendimento por telefone ou vídeo ao atendimento presencial. Esse atendimento tem que ser presencial também. Uma outra forma de presença, mas tem que ser presencial também. Acho que uma coisa que a gente nota disso é que, assim, por exemplo, eu fico muito mais cansado depois que eu passo uma tarde atendendo, ou que eu passo até uma manhã dando aula pelo vídeo. Por quê? Porque quando a gente está de corpo presente, na presença física do corpo, tem um pulsional que se exerce ali de várias maneiras. Pelo corpo, pelo calor ou pelo frio, pelo olhar, pelo movimento. Não é? No atendimento online, sobretudo quando o pulsional do olhar está suprimido, porque é um atendimento de palavra, por exemplo, talvez até agora eu pensei diferente, mas vou terminar o que eu ia dizer. No atendimento online, é como se o pulsional todo tivesse que ir por um certo reforço da voz. Eu dou aula há 20 anos, eu pratico a clínica psicanalítica há 30 anos, eu nunca tinha sentido dor de garganta, de cansaço, nunca tinha ficado rouco, nunca tinha ficado com a voz cansada, como eu fiquei esse semestre, por exemplo. É como se intuitivamente, sem calcular, eu quisesse fazer passar um pulsional hipertrofiado na voz, digamos assim. Um pulsional que normalmente passa na voz, no olhar, no toque, na postura corporal, na entonação de uma recepção. Então, eu acho que uma boa indicação também é a gente questionar, problematizar essa palavra presencial, não presencial, ou atendimento à distância. Porque como é que a gente pode fazer com que nesse registro de atendimento haja uma proximidade, a proximidade necessária, porque também o terapeuta não tem tanta proximidade assim com o seu paciente, mas a proximidade necessária para uma análise, né? Então essa é uma outra coisa que eu queria, que a sua pergunta, Manu, me fez lembrar. Tenório? Diga, Júlia. Então, essa questão do presencial toca, eu acho, talvez tangencie, talvez não. Eu acho que a minha pergunta vai até um pouco por aí. Aonde que você consegue colocar a questão corporal? Diante desse questionamento, se é um atendimento presencial ou não, aonde que fica o corpo no atendimento virtual? Que é um corpo que é falado sobre nesse sentido, né? Se tem um peso maior na voz, né? Será que é um corpo que é falado sobre e talvez recortado presencialmente, né? Não sei, queria saber um pouco sobre a sua opinião sobre isso. Uhum. Um adendo, Tenório, um adendo só que a Isabela escreveu no chat que ela acha que o recurso corporal se concentra no vocal.
Acho interessante. Não sei se foi a Isabela ou se foi a Joana, porque elas estão juntas aí no mesmo login. Não, que elas escreveram Isabela, mas pode ser. Aham. Não, Fui tá certo. eu, Tenório. Isabela. Eu queria fazer um adendo também, né? Que essa questão do corporal, né? Da voz, tem um quê da voz que ela é mais etérea, né? Ela tem um quê de difícil apreensão, né? Esse objeto voz, assim, me lembrou inclusive um caso clínico que estava sendo debatido numa supervisão minha, de uma paciente que depois, ela inclusive trabalha enquanto professora, mas que depois das aulas que ela dá e tudo mais, ela desliga o microfone e ela fica ela fica um tanto perseguida assim, porque ela fica com medo de escutarem ela, ou ela termina o atendimento com a psicóloga e aí ela fica às voltas aí tentando, achando que talvez ela esteja sendo ouvida pelo microfone, enfim, né? Alguma coisa de trabalhar só com essa voz, e ela traz, essa paciente estava trazendo a dificuldade de estar trabalhando só com o recurso da voz, né? Sendo atendida só pela voz, falando com os alunos pela voz, que ela não consegue vê-los, né? Essa coisa de desligar a imagem nas aulas, né? Enfim, alguma coisa que realmente essa falta de presença corporal está trazendo, né? Nesse momento. Aham. Voltando lá na primeira pergunta, que foi da Júlia de Barros, a sua pergunta é boa, Júlia, porque você fala assim, então o corpo fica como? É um corpo que se fala sobre. Esse daí é um deslize comum que a gente comete também na psicanálise ou em relação à psicanálise. Achar que a psicanálise ela não mobiliza o corporal, no máximo falando sobre, né? O pulsional que eu falei, né? Para a psicanálise, eu diria que assim, a principal notícia e incidência que a gente tem sobre o corpo na psicanálise tem a ver com o pulsional, ou seja, tem a ver com o gozo. Tem essa noção assim muito clássica já aquela coisa que se diz do Freud, né? Fase oral, fase anal, fase fálica. É super mal entendido isso, na verdade, e eu acho que o Lacan dá um entendimento bastante mais potente para isso, né? Inclusive, ele acrescenta 2 objetos ao objeto oral, objeto anal e objeto fálico genital do Freud. O Lacan acrescenta justamente os 2 objetos que são mobilizados no atendimento online. Mas não só, os outros também são o objeto olhar e o objeto voz, né? É curioso, porque também o objeto olhar fica mobilizado de uma maneira diferente, né? Eu diria, Júlia, que o corpo, infelizmente, nesse atendimento online, ele está mobilizado por esses 2 objetos, o objeto olhar e o objeto voz. Não tem jeito. Eu tenho tido essa experiência de que é possível sustentar uma análise à distância, mas que, de modo geral, as análises perdem nesse tipo de atendimento. Elas perdem. Elas precisam voltar em algum momento a serem praticadas no espaço físico do consultório. Eu mesmo estou pensando agora, a partir de setembro, com algumas pessoas, a fazer a análise presencialmente. Eu vou ter que ver em que condições, vai ser muito estranho esse negócio de atender de máscara, mas eu acho que eu vou atender de máscara. Eu vou mexer algumas coisas lá no consultório para ter mais distância, para poder fazer não com ar-condicionado, mas com a janela aberta.
Mas eu acho que vai ser importante voltar, sim. Eu não vou ter, evidentemente, eu vou ter que espaçar os horários para não ter paciente entrando e saindo, paciente em sala de espera, junto com outro paciente, ou cruzando com o paciente em sala de espera. Mas eu acho que o corpo fica mobilizado assim, né? Ele fica mobilizado assim, não tem jeito. Posso fazer uma Vai. réplica? Pode. Fala. Peraí, estou pensando como que eu vou formular. Eu acho que só dessa passagem que você fez, né, de considerar também presencial o online, eu acho que já engloba, pelo menos dependendo da concepção que você tem do que é presencial, do que é corpo, né, isso tudo é um debate longo, eu acho. Mas na minha visão, assim, eu acho que já engloba alguma coisa desse corpo, sabe, de um corpo que é presente, de que está ali bem ou mal, né, seja pelo objeto voz, seja pelo objeto olhar, mas que se apresenta de alguma forma, né? E, enfim, isso de uma certa forma tem me ajudado a levar a minha análise pessoal, assim, isso tem sido importante, chegar a algo que englobe o corpo também, né? Quando eu falei até do corpo que é falado, foi um pouco no medo de cair nisso, entendeu? Ou então do corpo recortado no sentido de, sabe, da gente estar aqui num recorte que você não vê, né? O que está acontecendo, enfim. Acho que tem uns desdobramentos, né, em relação a você levar como presencial, né, o online. Não sei se você concorda. Ou se você sentiu isso também. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Acho que até respondendo, falando um pouquinho da experiência da Júlia, eu já tive também pacientes necessitando e pedindo que algum exercício corporal, né, de alguma forma. E eu pedi para a pessoa se levantar, para a pessoa se afastar da câmera, para ela me ver. Perguntei: você quer que eu faça isso também? E aí, utilizando, né, ainda que do recurso só visual e da câmerazinha, mas mexendo e mostrando e conversando de corpo a corpo. Eu acho que isso acaba sendo muito reinventado, né, da onde a gente está. E eu acho que um dos maiores desafios também em relação a isso foi quanto a pacientes que não tinham o limite, né, ou o senso da terapia ali ser aquele momento que ela precisa pelo menos ficar num carro, que ela precisa ficar sozinha, né, e atender com gente do lado, atender com amiga perto, ou de pijama na cama, né, de repente, em vez de estou atendendo alguém sentado, né, na cadeira, coisa do tipo, a pessoa acorda, tá ali, puxa o celular da cama. Enfim, muitas situações assim completamente hilárias também, mas que dizem de muita coisa, né? De um retorno que eu precisei dar de, olha, a gente vai precisar ter algum cuidado em relação ao ambiente, a como você tá, com quem você tá, e dando esse feedback que estrutura, né? Que delimita também a importância do lugar e de tudo mais. Mas achei que isso serve tanto para a gente quanto enquanto terapeuta ou enquanto paciente na análise, né? Serve mesmo, porque você falou assim, atender com a amiga do lado, atender de pijama. Você não estava falando de você atender, né? Não. Você estava falando do paciente, mas a sua fala foi ambígua. Então, de fato, está dizendo para nós que serve mesmo para os dois lados pensar nisso, né? Inclusive, é uma prática minha, assim, no começo eu me sentia meio desconfortável de estar na minha casa e eu comecei a organizar o ambiente, então eu comecei a trocar de roupa de trabalho em casa, aí eu passava perfume, tipo, era para mim, para eu me preparar do meu ritual,
né, para eu começar a atender dessa forma também, trazer e pedir isso do outro lado, né? Então, mas é curioso, assim, como isso não tá claro, não tá óbvio para todo mundo, né? Uhum. Agora, eu vou dizer, tudo bem, eu te escutei, eu acho que há circunstâncias mesmo que a gente precisa ajudar o paciente a constituir um dispositivo, que às vezes está mais facilitado às vezes não, que está mais facilitado no consultório. Mas mesmo no consultório, o paciente pode destituir o dispositivo, né? Então, sempre tem a questão de como é que a gente constitui o dispositivo, tanto no consultório quanto nessa modalidade de atendimento. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu assumi uma posição muito aberta, muito receptiva às circunstâncias em que cada um achou por bem fazer a sua análise. Então, por exemplo, eu atendo um paciente que, por alguma razão, eu acho que isso não é um problema com ele. Eu atendo um paciente que ele mora sozinho, eu já sei disso, não quer dizer que ele não pudesse estar acompanhado, mas ele mora sozinho, eu já sei disso. E eu percebo nitidamente, pelos barulhos que vêm no telefone, eu atendo ele sem vídeo. Então eu percebo nitidamente pelos barulhos que vêm no telefone que ele está circulando pela casa, abrindo um armário da cozinha, pegando um copo. Já ouvi barulho de descarga, barulho de torneira. Aí teve um dia que tinha uma televisão que estava me incomodando. Eu falei, mas você está com a televisão? Você está vendo televisão? Você está com a televisão ligada? Ele falou, não, eu deixo a televisão ligada na sala porque me faz companhia, mas eu estou aqui no quarto. Eu respeitei, a televisão continuou me incomodando, mas eu respeitei. Então eu resolvi ser muito aberto, assim, muito receptivo. Assim como eu falei que eu fui aberto e receptivo em relação ao dinheiro, muito aberto e receptivo em relação às circunstâncias de cada um. Está sendo uma experiência Tudo traz de interessante. conteúdo do próprio paciente que é importante para a gente, né? Uhum. De fato, né? Tudo muito novo. Uma outra questão que me veio agora, ouvindo a Isabela falar, né? Essa questão que você fez com uma dinâmica com a câmera, né? E a pessoa levanta, eu fiquei imaginando essa relação da pessoa com a câmera, e me veio essa questão, né, que você trouxe rapidamente do estádio do espelho, que é a imagem do eu, né? O ego. E é interessante porque quando a gente está atendendo, dependendo do dispositivo que a gente usa, a pessoa se vê. Então ela está ali falando e daqui a pouco ela está aqui se arrumando, né? E aí ela já começa a comentar alguma coisa dessa imagem dela mesma, e a própria maneira dela gesticular e dela falar está dentro desse lugar, enfim, dessa personalidade ali, dessa imagem que ela está vendo, né? Então, acho interessante que abre margem para isso também, né? Esse espelho em análise ali, de alguma maneira, não sei. Você deu um bom exemplo da pregnância, assim, da captura do imaginário. O imaginário, ele é sempre um imaginário especular, porque mesmo quando eu estou vendo o outro, eu estou vendo o outro um pouco assim, referindo ele aos meus parâmetros, né? Então eu estou julgando o outro, né? Você entra num ambiente e você rapidamente, sem você querer, você faz uma inferência sobre a personalidade, a inserção social, a posição política, às vezes errada, graças a Deus, mas às vezes certa, infelizmente, pela imagem que aquela pessoa oferece dela mesma para você, né? Então o imaginário é sempre narcísico. E o espelho tem essa captura. É só a gente estar, por exemplo, ali tem ambientes, por exemplo, a Farm de Amoedo tem um hospital da Amil que tem uma mega parede, uma mega janela de vidro espelhada ali na Farm de Amoedo. É impossível uma pessoa passar na frente daquilo ali, mesmo que esteja indo de um lugar para outro e não dar uma olhadinha, uma ajeitadinha. Assim. É impossível. É impossível entrar num elevador que tem um espelho e não se dar uma olhada e uma ajeitada. Porque o imaginário captura. O imaginário tem essa pregnância. Então, a função do divã, voltando, é justamente reduzir essa pregnância do imaginário e deixar valer na análise a dimensão mais simbólica do significante, com os equívocos que ele traz. Não é? Então, bom, os pacientes que precisam do vídeo, ótimo, mas ótimo que existe o vídeo para isso. Mas, de fato, isso eu posso dizer também da minha experiência, tem sido muito interessante a prática do atendimento
só com a voz, só por telefone, né? Eu até tenho feito uma coisa assim de deixar no viva voz para poder não estar naquela posição de quem fala no telefone, e aquela posição ela te captura para uma outra coisa também. Então, deixo ali no viva voz, aí eu estou meio ouvindo uma atenção mais flutuante, intervindo. Fernando, Oi. eu tive uma paciente que eu atendia por telefone, e eu achei a experiência muito diferente de que eu atendi todas por vídeo, mas em algum momento eu estava sentindo falta dos outros elementos que eu não tinha para alcançar, sabe? Eu não sabia quando ela estava chorando, quando ela não estava, se o tom de voz mudava para como que ela estava. Isso me faltou, sabe? Eu fiquei depois em supervisão tentando encontrar mais coisas sobre isso, né? Da minha necessidade, do que eu estava precisando para poder estar naquele lugar. Mas achei muito diferente usar esses dispositivos assim, só da voz, ou só de vídeo e áudio, né? Achei muito diferente. Eu acho que era um pouco isso que eu estava, quando eu comentei, né, dessa coisa um pouco etérea, que vem só com a voz, né? A voz sem esse corpo, assim. Uhum. No caso da minha paciente, eu também nunca tinha visto, né? Então, era uma imagem. Eu lembro que às vezes eu ficava olhando para a imagem da chamada para não me perder em outros objetos, em outras coisas que estavam à minha volta também. E eu me conectava com aquela imagem, né? Depois ela começou a ser e também fruto da minha imaginação, o que poderia estar acontecendo, como que ela estaria do outro lado, como, né, essa transferência mesmo. Eu vou viver uma experiência muito interessante agora com algumas pessoas, que é assim, a PUC esse semestre vai começar a praticar o atendimento online nos estágios do SPA. Então, isso vai nos forçar, a mim como professor e supervisor, a sair um pouco da minha experiência singular, idiosincrática, particular, e me qualificar um pouco para pensar sobre isso mais teoricamente, né? Então, as aulas começam amanhã, na quinta-feira eu vou ter a primeira supervisão com os novos estagiários e com os velhos que vão passar a atender online. Então, vai ser um trabalho certamente interessante. Eu vou ter que correr atrás de uma bibliografia, a gente vai poder estudar isso de uma outra maneira, vai ser bastante interessante. Estou bem animado. Porque Pois é, Tenório. Oi? Fala, Larissa. Não, ia só assim comentar, né, que eu estou achando muito interessante esse debate, porque é justamente, né, a gente em coletivo entendendo como é que é a psicanálise, no caso, né, vai se tecendo, está se tecendo, e o que constitui, o que não constitui, o que funciona, o que não funciona, o que vale a pena, o que não vale, o que surpreende, né? Então, acho muito bacana, assim, né? Isso está podendo ser feito também em coletivo, né? Para além das supervisões ou dos meios, né, restritos, a gente está podendo entender, assim, né, a experiência de cada um, tanto enquanto analista ou enquanto paciente. É gostoso, assim, né? Uma sensação para mim de que isso está vivo e que a gente está aqui entendendo para onde é que isso vai, né? Porque não é estático. Então, hoje a gente está vivendo isso, ano que vem a gente não sabe como é que vai ser, e aí, né, o que é imprescindível desse contato físico, né? Que eu achei ótimo quando você traz essa diferenciação da presença, né? Do não presencial, realmente, né? Essa palavra muito pertinente, assim, repensar isso. E, assim, para além desse debate que a gente está trazendo, dessa manutenção da clínica, como é que ela funciona, o que funciona, o que não funciona, né? Onde é que falta esse encontro físico, o que funciona desse virtual. Uma outra coisa que me interessou muito na tua fala, Tenório, foi quando você traz essa reflexão do real do mesmo, assim. Eu sinto que isso foi uma das coisas que talvez mais tenha me tocado, assim, na clínica.
E é muito interessante, assim, algumas vezes a minha sensação era que até alguma espécie de catalisador para o processo, né? Porque, e aí, assim, queria até também que você comentasse um pouco, porque amo muito psicanálise, né? Estudei com você, mas minha orientação hoje ela é mais corporal, mas de qualquer forma, assim, né, a sensação que me dá é que a quarentena talvez evidenciasse esse real, né? Eu não sei se faz sentido falar isso, se é isso mesmo, mas essa sensação desse real tá mais cru, mais nu, mais perto, né? E aí como isso reverbera na clínica. E a sensação que me dá é que para muitos pacientes, né, com muitas pessoas, isso foi um catalisador. Uma fala de uma paciente assim que eu achei que eu acho muito interessante, né, é que várias questões, né, das neuroses advindas aí dessa questão da pandemia, né, o que você estava falando antes do real da pandemia enquanto a ameaça do vírus, né? Uhum. E aí, justamente, essa paciente, ela conseguiu trazer na própria reflexão dela, assim, sem muitas intervenções minhas, né, no próprio trabalho dela, essa diferenciação, né? O que é o real do vírus e o que é o real do mesmo em mim, né? Porque ela falava, caraca, Larissa, aí vem tudo isso, né? E eu tô aqui com várias questões, só que eu sei que isso não é da pandemia. Tipo, porque todas as questões e todas as justificativas, né? E várias neuroses e tudo ali, mas algo dela sabia que não era sobre isso, e que se não fosse a pandemia, seria o quê? Né? Então, acho muito bacana assim, a ideia desse real do mesmo. Acho que é uma das coisas que mais me toca, assim, porque a sensação que me dá é que a realidade, né, que não é o real, mas a realidade normativa, né, a realidade normal, né, não sei nem se faz sentido dizer isso, porque, enfim, né, estamos vivendo o nosso normal de hoje. Mas essa realidade de antes, né, era isso que você estava falando. Tem a praia, e tem o encontro, e tem os amigos, e tem não sei o quê. E quando isso sai, qual é esse resto, né? O que fica? O que me apavora? Onde é que eu tô? O que me pega, né? Quando não tem mais essa realidade comum, né? O que vem, o que emerge, o que chega. Então, para muito, assim, né, a minha experiência enquanto psicóloga clínica, né, analista e psicoorgânica, é que eu sinto que foi um gatilho, assim, né? Eu sinto que é quase uma chave, assim, ajudou a entrar para quem quis ficar, né? Isso que você falou também, é o processo de cada um, né? Pessoas que saem, pessoas que chegam. Mas eu achei muito interessante, assim, né? Enquanto para o processo pessoal, o gatilho que vem do que a gente está vivendo. Larissa, eu não tenho o que acrescentar o que você disse, não. Uma reflexão sua, não tenho que... Eu acompanho você. Uhum. Te acompanho. Eu agora estou vivendo uma experiência interessante. Eu recebi uma indicação, já recebi algumas indicações durante a pandemia, que, portanto, começaram por, como se diz, né, atendimento à distância, sei lá, por essa modalidade aqui. Mas uma delas, eu deixei ver quem é que ia me ligar de vídeo, quem não ia. E um deles não me ligou de vídeo. Eu não tenho foto no meu WhatsApp. Ele não tem uma foto em close no WhatsApp dele. Então, eu atendo sem saber a cara dele. E ele, a não ser que tenha procurado na internet, porque tem foto minha lá, institucional, mas ele também, em princípio, é atendido sem saber a minha cara. Uma experiência interessante. Vamos ver como vai ser no dia que a gente se encontrar no consultório, quando o atendimento voltar, né? Eu ia falar mais uma coisa, mas eu acho que já foi. Maravilha. Eu tô puxando a voz aqui porque a gente já chegou nas 8 horas, né, que é o nosso horário combinado. Muito vontade de abrir vários temas. Foi muito interessante ouvir a tua visão do corpo, né, a visão de cada um sobre o corpo, que é algo que eu estudo também há muitos anos e sempre fiquei um pouco curioso de entender essa visão da psicanálise lacaniana, assim, então foi interessante. Mas é isso, a gente já estourou... Miguel, só falar uma coisa. Eu passei en passant por isso. Talvez eu devesse ter sido mais atento ao fato de que vocês privilegiam isso e ter falado mais profundamente sobre isso. Mas em uma outra conversa, então, a gente aprofunda esse tema.
no próximo ciclo de palestra, então. Eu não achei satisfatório o que eu falei sobre o corpo para psicanálise aqui. Mas foi interessante só escutar um pouquinho, né, a visão de cada um também, não só a sua, assim, para abrir reflexões, né, assim. E bom saber da abertura, né, para parte 2. Sim, agradeço. sim. Tô aberto mesmo. Maravilha. E então é isso, a gente está fechando aqui, eu vou abrir a palavra de novo para você trazer as considerações finais, assim, mas quero agradecer a presença de todo mundo. É muito legal, né, tá tantas pessoas numa noite de domingo interessados nesse tema, né, e estarem aqui abertos, escutando, discutindo, né. Fico muito feliz da gente estar conseguindo propiciar essa reunião, né, e o encontro de hoje faz parte do ciclo de palestras da Concha, né? Esse é o segundo encontro. O primeiro foi sobre a somaterapia com o João da Mata. E é isso, gente. Acho que basicamente é isso. Estamos abertos. Inclusive, quem quiser dar ideias, a gente também tem interesse de conhecer melhor nosso público, quem são vocês, o que vocês têm vontade, quais são os seus interesses em relação à Concha. Então, quem tiver ideias, interesses, super nos interessa essa troca. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos e espero ver vocês na próxima palestra aí com a Leisa, falando sobre Jung e arte-terapia. Então, acho que é isso, gente. Um agradecimento mais do que especial para o professor Fernando Tenório ter aceitado o convite. Muito obrigada. Foi maravilhoso. O Taisso até escreveu aqui no chat que ele ficou bem atiçado com a nossa conversa hoje, e é assim que eu me sinto também, bem atiçado. Eu acho que a gente ia, se não tivesse limite de tempo, a gente ia embora, né? É um espaço muito importante para a gente estar aqui conversando e trocando as experiências. Muito obrigada, Tenório, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, Tenório, do coração. Eu que agradeço a vocês. A confiança do convite, a receptividade na conversa, a possibilidade de rever algumas ex-alunas que eu não via há algum tempo, Isabela Galante, Júlia Câmara. A Bárbara não abriu o vídeo dela, mas estava aí também. Fora as outras com quem eu continuo convivendo, as pessoas que intervieram, que é super generoso intervir nesse tipo de debate, sem conhecer. Eu que agradeço, foi ótimo, adorei. Quem sabe a gente conversa outras vezes também. Um abraço grande.